Muito bem. Agora sim, né? Paz, meninas. Deus abençoe. Desculpem-me. Eu entrei pelo Insta da igreja. Tava ali meio perdida, né? São muitas emoções, são muitas conexões, né? Eu entrei no Insta, no outro, não este. Agora tá tudo certinho. A gente já pode começar a falar direitinho sobre essa nossa reunião. Seja bem-vinda, então, Lê. Seja bem-vinda, nossa irmã Juliana, o nosso irmão Robson, as famílias que estão chegando aí para a gente começar esse trabalho bonito e abençoador. É sempre muito desafiador, né? Fazer algo, ainda mais fazer ao vivo. A gente tem conversado com algumas pessoas que têm feito lives e é sempre... cada uma, nunca é muito simples, mas de qualquer forma a gente louva a Deus pela oportunidade. De qualquer forma, é sempre um desafio. E quando se trata das coisas do Senhor, então, muito mais. Quero dar as boas-vindas a Jéssica, minha sobrinha. Beijo, minha querida, que bom que você está aí. A Valéria, que acabou de voltar para cá também. Deus abençoe as irmãs. Que nós tenhamos aí esse tempo abençoador. Que seja um tempo de graça, né, do Senhor para nós. Que seja um tempo bonito, um tempo muito especial que o Senhor preparou para nós hoje. Então, eu quero verdadeiramente louvar a Deus por isso. É uma oportunidade que Deus colocou no coração há algum tempo e hoje nós estamos tendo essa oportunidade de estar fazendo. A pastora Miriam já está conosco. Pastora, seja muito bem-vinda. Deus abençoe. É muito bom ter a sua companhia. E muito bom poder ter você conosco. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Já tem um tempo, eu conheci a pastora já tem alguns anos, acho que foram 2 anos. Foi em 2017, nós nos conhecemos no Congresso Nacional de Educação. Ela ministrou lá e foi uma ministração dos céus para a minha vida. Tenho certeza que para a vida de todos os demais que participaram ali. Foi algo muito, muito, muito abençoador. E desde lá, o Senhor tem nos permitido estar nessa amizade, conversando, compartilhando. Tem sido muito bom. É uma pastora muito querida, muito amada. E continuo dizendo que Campinas tem portas abertas para a pastora, quando a pastora estiver aqui. Né? Já esteve aqui, veio fazer aqui o curso. Não pôde estar na igreja, o horário não foi permitido. Né, não dava para estar, mas quando estiver para cá e puder, venha participar. Será uma grande honra e um imenso prazer tê-la conosco no culto, assim como é no dia de hoje. Então, eu quero, antes de passar para a pastora que vai compartilhar conosco a palavra, eu quero orar com vocês também e agradecer. Agradecer ao pastor Dorival, meu pastor titular, nosso pastor titular, que nos está dando essa autorização, essa liberdade de fazer esse trabalho. A nossa líder do grupo de mulheres, a irmã Cida, líder local, que também nos deu essa autorização, que liberou para estarmos fazendo esse trabalho hoje. Quero agradecer a pastora por ter aceito o convite, a pastora Miriam, ao seu pastor superintendente, que autorizou, então, também a estar participando e por todos estes, então, que estão nos abençoando. Nós estamos debaixo da bênção dos nossos líderes para estar fazendo este trabalho. E isso é sempre muito bom. O Senhor é maravilhoso e debaixo da bênção do Senhor eu tenho certeza que a palavra ela sempre vai prosperar. Ela nunca volta vazia, mas quando temos a bênção das autoridades sobre nós para fazermos o trabalho, Deus sempre vai honrar isso, né? Nós damos honra a quem merece honra e o Senhor nos abençoa em retribuição, não que Ele necessariamente tenha que nos retribuir, mas a sua graça e o seu amor assim o faz. Então eu quero orar com você em nome de Jesus e agradecer também a você que está assistindo, que está prestigiando esse trabalho, que está participando conosco, que está aí dedicando do seu tempo a este momento que nós estamos juntos. E eu verdadeiramente desejo que a palavra do Senhor vá ao seu coração de uma forma muito simples e muito especial, como eu sempre oro, pedindo
que a palavra venha ao nosso coração, tratando conosco as coisas que o Senhor quer tratar, tratando conosco do profundo da nossa alma, para que não fique no raso, não fique no superficial, mas vá ao mais profundo do nosso coração e provoque as mudanças que Ele, Deus, quer provocar. Vamos orar então, em nome de Jesus? Graças a Deus. Eterno Deus e bondoso Pai, o Senhor é um Deus lindo, um Deus rico, um Deus poderoso e fiel. E eu te agradeço, Senhor, por estarmos aqui reunidos nessa noite, por tua bondade, por tua graça, por nos permitir, por nos dar esse canal, por nos dar esse caminho, Senhor, para compartilharmos da tua palavra. Senhor, nós sabemos que sem ti nada somos, nem nada fazemos, e que verdadeiramente, Senhor, precisamos de ti para todas as coisas. Sem ti nada podemos fazer. Por isso é no nome de Jesus que eu assim oro e também já te agradeço, no nome de Jesus. Eu vou compartilhar então aqui, vou chamar a pastora Miriam. Pastora Miriam, seja bem-vinda, em nome do Senhor, pastora, para ela compartilhar conosco. Em nome de Jesus. Vamos aguardar um minutinho. Alô? Oi, tudo bem, pastora? Tudo bem, a pastora tá bem? Tô bem, graças a Deus. Tô colocando aqui o fone, que o fone fica melhor, né? Aí vocês respondem com fone ou sem fone. Eu acredito que quando é duas é melhor com fone, pelo menos uma, né? Sim. Normalmente, seja muito bem-vinda. O Senhor abençoe a pastora, a sua família. Obrigada mais uma vez por ter aceito esse convite. Tenho certeza que o Senhor a usará de uma forma muito especial para falar com todas nós e que seja um tempo muito abençoador. Amém? Amém. Colocamos aí, né, o tema esperança dentro daquilo que a pastora, né, já tinha falado ali com as irmãs na Igreja da Estação. No Brasil inteiro, não é? Amém, verdade. As suas responsabilidades, com todas as suas atribuições, com todas as suas responsabilidades, você conseguiu aí um espaço dentro da sua agenda. Eu fiquei lá de olho, eu falei, ela não tá falando nada da quinta-feira, eu vou pegar esse, vou entender que Deus está dando essa oportunidade para nós. Porque eu tinha dito para as irmãs na quinta-feira passada, eu falei assim, olha, eu vou ver se ela não tiver nada na agenda, não tenho visto nada. Então eu já estava ali, sabe, só espionando a sua agenda para poder entender. Sim, eu entendi que se não agendou nada, era o tempo de Deus para a nossa vida. Amém. Né? Eu que agradeço, pastora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí com essas mulheres abençoadas da Igreja do Jardim das Oliveiras. É isso mesmo, né? E a oportunidade de estar com outras mulheres, né? Se o pessoal não sabe, eu sou paulista, né? Eu nasci ilha solteira, morei pouco tempo lá, mas morei em São Paulo e algumas regiões de São Paulo, então a minha terra aí também, né? Aí eu botei lá minha terrinha no Stories. Então, para mim é um privilégio estar com vocês, né? Pastora Márcia entrando aí, Deus abençoe, pastor, um cheiro. Né? E eu tô vendo algumas mulheres lá da nossa igreja também. E eu compartilhei aqui nos meus stories, olha, se você não tiver culto, fique conosco, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Posso começar, pastora? Pode sim. Então, vontade, o nosso tema é esperança, né? E é uma palavra que veio, eu acho assim, escolhida por Deus, pela pastora Edmar, justamente pelo período que estamos passando, né? Algumas mulheres nesse período estão em casa, mas não deixam de trabalhar. Eu digo que em casa a gente trabalha dobrado, né? E algumas mulheres estão trabalhando em casa, algumas mulheres estão em casa com toda a sua família, né? Esse período de pandemia, isolamento social, uma série de coisas acontecendo no nosso país. Então, nós precisamos ter uma palavra de esperança, uma palavra que nos traz vida, que nos traz, tirando desse momento, né? E o que pode nos tirar desse momento realmente é a palavra de Deus. Porque o Senhor está acima de toda enfermidade, de toda dificuldade, Ele é soberano. Então, por isso que eu acredito que a pastora Edmar escolheu esse tema, e esse tema ele vem tratar o nosso coração. Então, que você esteja com o coração aberto para que você receba e para que você saia desse momento com muita esperança de dias melhores, né? Porque a palavra nos instrui que dias melhores virão. Quando nós estamos com o Senhor, sempre o melhor nos espera. Sempre há um escape, uma saída,
Por mais que seja o caos, o Senhor habita no caos, por mais que seja, não existe saída. Com o Senhor existe uma saída, existe um milagre, porque Ele é Deus do impossível. Então, se você tem isso no seu coração, isso já traz paz para você. Então, nós temos muitas pessoas nesse período com ansiedade, muitas pessoas com medos, porque é uma enfermidade que não tem cura, aparentemente não tem cura ainda. Mas eu creio, sabe, pastora, que Deus está no controle de todas as coisas. Que o homem, ele perde o controle, mas Deus não perde. Então, com isso, aqui apropriar, aqui em Sergipe, com isso nós temos que ter esperança. E eu separei, além daquela mensagem que a pastora ouviu, eu separei nós vamos falar de duas mulheres. Eu espero que eu consiga, certo? Eu quero falar daquela uma que eu tinha falado, né? Da profetisa do livro de Lucas, né? Que não é a Ana, mãe de Samuel, e que ficou envolvida lá com o esposo Eucana, com a que vivia com ela, Penina. Eu quero falar de uma outra Ana. Essa Ana está no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 36 e 39. Mulheres, eu espero que vocês anotem, tá certo? Porque quando a gente anota, a gente fixa, né? Eu mesma anoto tudo. Então, quando eu anoto, eu sei que depois eu já entendi. Então, vamos lá. Eu quero falar dela e eu quero falar da mulher da parábola das dracmas perdidas. Eu vejo nelas duas muita esperança. Eu vejo nelas duas atitudes muito importantes para a mulher, sobre a casa, sobre a família e sobre os acontecimentos que nós vivenciamos. Então, eu vou começar a falar da Ana profetisa, né? No capítulo 2 do livro de Lucas, versículo 36, diz assim. Capítulo 2 do livro de Lucas, versículo 36, diz assim. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era uma viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e oração. Chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que os esperavam, a redenção de Jerusalém. Então você vê que a vida dessa mulher com certeza não foi fácil, porque naquela época, né, pastora, a mulher era totalmente dependente dos homens, o sustento dela, o alimento dela vinha do homem, do marido ou dos filhos, se ela fosse viúva. E nesse caso, você vê que a Bíblia nos diz se ela tinha filhos, com certeza viveu só 7 anos, possivelmente não tenha sido mãe, mas você não vê desespero na vida dessa mulher. Você vê que essa mulher se dedicou ao Senhor, se dedicou ao ministério de orar, de estar no templo, de buscar o Senhor todos os dias, né? Então, nós separamos aqui algumas coisas. No versículo 36a, ela estava ali. Então, primeira coisa, sabe, mulheres, que em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, nós precisamos parar de nos lamentar, né? Essa mulher, ela ficou viúva, e nós vamos falar também da parábola da dracma perdida, e ela também perdeu algo, um valor ali, depois nós vamos falar dela. Mas você não vê essa mulher reclamando. Uma teve a atitude de buscar e resolver. E a outra teve a atitude de cuidar da vida dela agora sem marido, como sendo viúva. Então, as duas são situações totalmente distintas, mas as duas não ficaram se lamentando pelo que aconteceu. Então, mulheres que estão me ouvindo, nós temos o dia, estou lendo um livro, pastora, que fala sobre dor. E ele falou ontem, ele falando com pastores, ele disse assim, olha, nós como líderes, nós temos o direito de parar um dia, de chorar, de se lamentar, mas no outro dia, você tem mais que obrigação de se levantar e colocar a sua vida, porque Deus tem um compromisso conosco. Então, ou seja, nós passaremos momentos de dor, mas não podemos deixar isso destruir a nossa vida, destruir a nossa esperança. Porque existe um Deus providencial, existe um Deus acima de todas as coisas. Então você vê que as duas, em situações diferentes, não pararam para lamentar, elas tiveram atitude. Outra coisa que anotei aqui, escute o som de suas promessas.
Se você é uma mulher que escuta o som das suas promessas, quando você acordar, a primeira coisa que você vai lembrar são as promessas. E aonde nós encontramos as promessas do Senhor? Nós encontramos as promessas do Senhor na Bíblia. Então nós precisamos ler a Bíblia. A Bíblia funciona como escudo de fé. A Bíblia traz existência aquilo que não existe, a nossa fé avivada. Então você olha com... nós olhamos para um casamento aparentemente com grandes problemas. Então o Senhor te fala, você e minha casa servirá ao Senhor. Então Deus está acima desse casamento. Então você vai orar para Deus trazer existência o que não existe ali. Ou Deus recuperar o que o inferno já tentou tirar, ou até já tirou. Então nosso Deus é um Deus de restauração. Então quando você lê a Bíblia, você aviva as promessas do Senhor para você, né? Então a gente tem várias promessas na Bíblia. Então quando você é essa mulher que lê a Bíblia, quando você tiver com problema, você vai dormir, mas você vai amanhecer e lembrar que existe a esperança. Existe promessas de vida, né? Promessas de vida e não de morte. Pastora. Oi? É isso? Então ler a Bíblia todos os dias e fazer a devocional é fundamental. Fundamental, pastora. Eu acredito que, assim, olha, que é espírito de oração. Vou dizer como eu faço aqui. De manhã eu tenho esse momento com Deus. Aí eu acordo, né? Vou fazer minhas coisas. Eu sempre leio alguma coisa na hora que eu tô tomando café. E aí eu vou cuidar da casa, eu deixo meu celular ligado em pregação, em louvor. E aí, sim, quando é à tarde, que às vezes eu tenho pouco tempo à tarde, mas quando antes de eu dormir, aí eu tenho o meu momento de oração com Deus. Aí eu espero todo mundo se acomodar, e eu venho aqui para a sala, e eu gosto de ficar no escuro. E ali eu converso com o Senhor, eu choro, eu ouço uma música, e eu leio algum trecho da Bíblia, leio alguns livros. Eu não leio só um livro de uma vez, eu fico... eu gosto de ler 2, 3 livros juntos, eu leio 2 capítulos de cada. Eu te entendo, porque é a Bíblia, mas pelo menos mais 2, né? Assim. Eu tenho esse costume, eu sempre leio 2 livros juntos, eu leio a Bíblia, claro, né? Sabe quem? Eu lia muito livro, mais livros. Aí um dia a pastora Elisete Malafaia, ela estava falando com mulheres, ela disse, olha, eu sei que eu era recém-convertida. Ela disse, você pode ler quantos livros você quiser, mas a leitura da Bíblia é fundamental. Não negocie ela. Porque essas escrituras são sagradas. Essas escrituras, elas funcionam, elas acontecem, elas são vivas. Você lê um versículo hoje, ele fala com você de uma forma. Amanhã ele fala de outra forma. Então, há algo espiritual aqui, gente. Isso aqui não foi escrito por homens. Isso aqui foi inspiração do nosso Deus. Ela nos lê. Nós lemos ela, mas ela também está nos lendo, né? Com certeza. Ela nos faz ali uma leitura... E é bem por isso que ela vai tratar naquilo que nós precisamos. Nós estamos ali na comunhão do Senhor. Amém. É verdade, pastora. Terceiro, nós estamos falando da profetisa Ana, viu, gente? Para quem está entrando agora, no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 36. Renuncia às fortalezas da mente. Hoje nós temos que trabalhar a nossa mente, pastora, porque é muita seta do maligno. Você liga a TV, é notícia ruim. Você vai na internet, é notícia ruim. Então nós precisamos cuidar da nossa mente. Eu falo, Senhor, blinda a minha mente, blinda os meus ouvidos, Senhor. Não é que a gente não vai ouvir, não, mas aquilo não vai descer para o coração. Aquilo não vai tirar a minha paz. Aquilo não vai me causar desespero, né? Então ela colocou aqui, tudo que você tem medo é maior do que Deus. A doença, o medo, a ansiedade. Não evite o que não é maior do que o seu Deus. Nada é maior do que o nosso Deus. Então, quando nós temos muito medo de uma coisa, porque ter medo é importante, né? O medo nos faz nos preparar, o medo nos faz se organizar, estudar, orar. Mas se tiver mais que isso, aí começa uma crise de ansiedade, entra a crise do pânico, entra uma depressão, entra outras coisas. Mas não é desse medo que nós estamos falando. Então, nós precisamos cuidar da nossa mente, né? Renuncia às fortalezas da mente, renuncia àquilo que vai te trazer pensamentos negativos, pessoas negativas que ficam só falando coisas ruins, coisas difíceis. Gente, a gente precisa ter sabedoria. Orar por essas pessoas, mas não deixar essas pessoas nos influenciar. Né? Ouvir menos, amém? E não é fácil, né, pastora? Porque tem
De jeito nenhum. E a gente no ministério, a gente ouve de tudo, de todos os lados, e fazer esses filtros, né? Só o Senhor. É Só o muito Senhor. E nós, importante. mulheres, independente de estar ou não no ministério, a gente precisa fazer esse filtro, porque tem filho, tem marido, tem emprego, enfim, tem pessoas que não conhecem a palavra e a gente precisa ser esse canal abençoador. De Para isso precisamos bênção, ter. né? E aí, se você não estiver bem, como é que você vai levar o que é bom, as boas novas? Se você não está lendo a Bíblia, se você não está se alimentando, como é que você vai alimentar alguém? Porque a gente só dá quando a gente está cheia, quando a gente está bem. Porque o nosso coração está em paz, né? Então, Deus usa quando você está bem. Então, quarto item, supere sua dor. Nunca deixava o templo. Eu acredito que ela se apegou muito com Deus, essa profetisa, porque ela não tinha um esposo. Então, ela colocou o Senhor no lugar do seu esposo. Então, nós temos mulheres que não têm marido, que cuidam dos filhos sozinhas, ou que ainda não se casaram. Então, o que eu digo a você, coloque Deus no lugar dessa pessoa, porque Deus, ele nos preenche. E quando nós estamos bem com nós mesmos, aí a pessoa que vem para o nosso lado, ela vai ocupar o local que é dela, não o local de Deus. Tem mulher que fala, se eu não me casar, eu não vou ser feliz. Não, nossa felicidade não está com outra pessoa. Nossa felicidade está, estamos bem, estamos com Jesus, né? Amém. E com ele nós superamos todas as nossas dificuldades. No caso dela foi a viuvez. Ela ficou viúva, ela viu só 7 anos com o seu esposo. Então supere a sua dor. A dor raramente é o problema. Normalmente é um sintoma. A dor te leva à fonte do seu problema. O nível de sua dor não determina a profundidade dos seus problemas. Ignorar a dor te leva a problemas maiores. Então, quando a gente tem uma dor, o que a gente faz, pastor? A gente vai no médico, a gente investiga, a gente vê a origem, a gente vai na raiz do problema. Então, nós precisamos enfrentar as nossas dores. E nesse livro de liderança que eu estou lendo, porque eu estou falando muito dele que é recente, né? Ele fala assim que quanto mais você conseguir lidar com a dor, mais longe você chega. Porque a quem muito é dado, muito é Cobrado. Quanto mais visibilidade, mais pressão. Então, quanto mais você conseguir lidar com a dor, mais longe você vai chegar. Mais pessoas você vai conseguir alcançar. Amor, pega aquele livro sobre a dor ali para mim, vai mostrar para elas. Então, supere sua dor, tá certo, mulheres? Quinto, evite atalhos. Nós sabemos que, às vezes, o atalho é mais fácil, mas o atalho ele pode nos levar a um caminho de morte, né? O atalho ele pode nos levar o caminho do desespero, né? Da ansiedade. E eu botei aqui, nossa oração tem que ter controle, tem que ser constante. Se você for uma mulher de oração, se você for uma mulher que busca o Senhor Jesus, é que eu estou vendo alguns homens aí, se você for um homem ou uma mulher que busca o Senhor Jesus, você não vai pegar atalho. Sejam bem-vindos, homens, sem problema. Você não vai pegar atalhos. Pegar atalhos é para quem não tem Jesus. Eu sempre falo em toda live, Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei e te revelarei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Então, quando nós temos um Deus que revela, nós não precisamos de atalhos. Nós não precisamos ficar com dúvida. Será que é por aqui? Será que é por aqui? Será que esse é meu tempo? Será que esse relacionamento é para mim? Será que está na hora de eu comprar? Será que está na hora de eu sair? Será que está na hora de eu fazer esse negócio? Será que está na hora de eu mudar meu filho de escola? Qual a atitude que nós vamos fazer aqui em casa? Então, o Senhor vai te revelar. Clama a mim, responder-te-ei. Então, essa mulher, profetisa Ana, ela vivia em constante oração. E ela orava demais, não só para ela. Ela pregava, falava a respeito do menino, das pessoas de Jerusalém que esperavam a redenção. Amém. Então, ela era uma profetisa, ela profetizava. Né? Então, ela não orava só por ela, nem para ela. E nós precisamos nos despertar que nosso país, a nossa cidade, a nossa igreja, os nossos líderes precisam de oração. Hoje não tem quem não precisa, gente. Às vezes a pessoa é de outra denominação, de outra igreja, mas nós somos reino de Deus. Profetiza. Lança a palavra de Deus. A pastora Edmel Williams, ela sempre fala, a palavra de Deus é como um leão. Quando você solta, ele faz um estrago.
faz o estrago, ele estraga você para o mundo. E ele te tira dos cativeiros. Então nós precisamos liberar a palavra de Deus. Eu sempre falo, gente, eu estava dando aula para o ID Missões, aqui eu dou aula no ID também. Já não estou satisfeita com o ITQ, eu vou para Missões também, né? ITQ não basta ser, né, responsável por toda a parte da educação do Estado. A gente vai, educação a gente deixa lá atrás, né? Aí eu estava falando para eles, né? Como que vocês têm sido igreja? Passa uma ambulância por você, o que você faz? Você tem que profetizar. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de morte. Vai haver esperança, vai haver tempo, essa pessoa vai chegar viva. Tem um vizinho seu brigando, o que você faz? Coloca a mão na parede, pai, eu profetizo que esse casal vai te servir. Eu repreendo a ação das trevas aqui. É isso que nós podemos fazer. Eu sempre, antes de dormir, eu vou aqui no meu condomínio, são 8 prédios. E eu coloco as minhas mãos para fora e eu oro. Eu peço a Deus que esse bairro seja alcançado, que Sergipe seja alcançado, que Aracaju seja alcançado. Então, essa mulher, ela era uma profetisa. Você pode profetizar na vida do seu filho. A pastora, ela é grande. Quando ele dormir, você vai lá no quarto dele, baixinho, e ora. Sobre a vida do seu marido, sobre a vida de alguém que você sabe que está doente, que está precisando de ajuda. Essa é a nossa missão sobre a terra, lançar a palavra de Deus, né? Amém. Amém. Graças. Amém. Eu coloquei aqui, veja além dos seus olhos. Nós precisamos pedir, Senhor, discernimento. Pai, abre meus olhos no mundo espiritual. Mulheres, tudo começa no mundo espiritual. Vários problemas em família estão lá no mundo espiritual. Buscar o Senhor revelação. Por isso que a Bíblia diz que ela orava e ela jejuava. Então, o jejum é fundamental, né, pastora? Nós precisamos. Sim. Tem casta de demônio que só sai com jejum. Então, você tem que orar, você tem que clamar, você tem que profetizar e você tem que jejuar. Tem situações que você não pode, nem deve conversar, mas você pode jejuar a favor daquela pessoa. E às vezes é tão interessante, parece que o Senhor vai à frente e resolve a situação. Com certeza. É uma ferramenta muito importante do mundo espiritual e que muitas vezes ela é usada de maneira errada ou que não se sabe, né? Como você ter uma ferramenta e não se saber manusear, não se saber aplicar. E muitas vezes as pessoas usam ela, às vezes, como moeda de troca, como barganha, né, diante do Senhor, e ela não é aplicada muitas vezes naquilo que de fato é devido, né? Falta aí um pouco de sabedoria nesse momento para entender como aplicar, como usá-la. E ela é uma ferramenta muito poderosa no nome de Jesus. Ela tem um chamamento, né? Outro dia eu preguei sobre isso. E o jejum, ele tem um chamamento do Senhor para nós, né? O Senhor nos convida a isso, para nos fortalecer. Isso é maravilhoso. É algo especial. E você disse tudo, pastora, nos fortalecer. Então, a primeira pessoa da lista do seu propósito de jejum é você. Para você se fortalecer. Porque a gente só ajuda quando a gente está bem. Né? Quando o nosso coração está saudável, quando a gente está em paz. Então, veja além dos olhos. Queira e peça a Deus para chegar no exato momento de uma cura, de uma promoção, de uma libertação, de um momento importante, né? Então, queira estar na brecha. Ela estava ali profetizando a chegada do menino Jesus e a redenção de Jerusalém. Então, esteja na brecha, profetize que essa enfermidade vai ter cura, que não vai alcançar o seu país, que isso não vai destruir o nosso Brasil, não vai ter o número de mortes estimadas. Então, nós precisamos usar tudo isso a favor do reino de Deus. Outra coisa, encha-se de esperança e resista ao fator do tempo, né? Eu deixei para o final, que justamente o nosso tema é sobre isso. Quanto você consegue falar às pessoas o que realmente você espera, mais na esperança do que na escassez. O seu coração está cheio de esperança. Então, quando nós cremos realmente que Deus, Ele pode todas as coisas, a nossa boca, a nossa fala, a nossa atitude leva esperança às pessoas. Tem gente que fala assim, nossa, pastora, quando eu te ouço, eu fico tão calma. E eu não sou calma, eu sou agitada, às vezes eu falo alto. Eu tô mais calma nas lives agora, tô mais educada. Estou uma mocinha linda, educada.
Mas no culto eu falo, eu grito, eu não sou muito educada, né? Eu queria ser mais educada. Uma Leide agora, então. Tô a Leide, nas lives eu tô a Leide, mas no altar eu sou mais agitada. Mas é o jeito, cada um tem um, né? Mas Sim. então, quando você fala com amor, quando você fala crendo, quando você ora com aquela determinação, tendo ciência de que Deus pode fazer algo, há esperança para quem está perto de nós. Há cura. Deus nos usa, não porque nós merecemos, mas porque Ele é Deus. Então, essa esperança que eu quero que você se encha, que a sua oração ela tem poder, que a sua busca não vai ser em vão, que aquilo que você profetizar vai acontecer, que a sua família vai servir o Senhor Jesus, que há esperança nas nossas palavras. Tem gente que é até uma mulher de oração, pastora, só que ela acha que a oração dela não vai ser atendida. Porque ela não ora bonito, porque ela não fala que nem um pastor. Sabe qual oração que eu acho que Deus ama? A sincera. A oração sincera que é importante. O Senhor nos honra pela nossa sinceridade, né? Ele usa o simples, confundiu o não simples. Deus, ele é lindo, ele não age por nenhum título da terra. Deus, ele olha o que ninguém vê na gente, né? Ele enxerga a gente lá longe, né? Ele nos enxergou quando a gente não tinha nada a ver com o evangelho, né? Deus, ele é muito, muito lindo. Fala, né? Por amor, por misericórdia, de longe com o seu amor, ele nos atraiu. Não é isso que a palavra nos diz? Isso. Seu amor, de longe, ele nos atraiu, ele nos trouxe até ele. Criou caminhos, né, para que chegássemos. Meios, né, instrumentos, anjos, situações. Chegar lá. Graças a Deus. E verdadeiramente, como a palavra nos ensina, né? Ele vê o que está no coração, não vê o que vê o homem. Não, eu acredito que é por isso que confunde muitas vezes, né? Porque Deus, às vezes, ele escolhe uma pessoa tão simples, às vezes não fala nem direito, mas é uma pessoa que tem tanta fidelidade e lealdade com o Senhor. E é esse que ele ama, aquele que é leal à palavra, aquele que busca renunciar ao pecado, né? Não são títulos que nos levam à presença do Senhor, gente. É o nosso coração sincero, né? É quando você fala, Pai, nessa área aqui, só tem que ter misericórdia de mim, me ajuda, Senhor. É esse coração sincero, que confessa, que busca que o Senhor honra. E honra a igreja, e honra, porque Deus é um Deus de justiça. E a justiça dele está em honrar os servos dele, né? Primeiro ele revela aos seus. Junto a isso eu falei, resista ao fator tempo. Não deixe os problemas te vencerem. Busque a palavra de Deus com esperança para que você permaneça. Sabe, pastor, eu acho que quem é o vencedor é quem permanece. Tem batalhas que a gente sai machucado. Às vezes a gente sai assim, tem gente que sai até sem o braço, vamos dizer assim. Mas você permaneceu, você vai ter vitória. Então, amém. O permanecer, você só permanece se você tiver esperança que Deus pode agir. Creia na divina providência. Deus tem falado tanto essa palavra, tem uns 3 meses no coração. Creia na divina providência. O que é a divina providência? Quando não tem mais saída, não tem mais resposta, não tem mais jeito, você vai crer na divina providência. Eu sempre falo a passagem de Lázaro. Quando Marta e Maria chamou, ele já estava morto, gente. Ele estava morrendo. Jesus não chegou aparentemente a tempo, mas aquilo tinha um propósito para glorificar o nome de Deus. E aí, eu sempre falo isso. Quando ele foi com Marta lá para onde Lázaro estava, na gruta que Lázaro estava, né? A Marta reclamando, com certeza chorando, lamentando, e aí ele disse, mas Senhor, tem muito tempo. E ele disse, Marta, eu acredito que foi assim, viu, pastora? Aí é eu. Marta, eu acho que ela vinha atrás dele na frente. Onde é que é essa? Ele, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, às vezes a gente fica só falando, reclamando o tempo. Jesus não me ouve, Pai não me ama. Olha isso aqui, olha essa situação, olha essa injustiça. Olha, Pai, que fizeram comigo. Olha que calúnia levantaram de mim. Olha que traição, Senhor. E aí eu vou dizer para você, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Nós precisamos criar um ambiente de glória para o Espírito Santo se manifestar nessa terra, gente. Nós precisamos trazer existência, o que não traz, e é com a palavra que isso acontece. Por isso, não deixa o tempo te vencer. Não deixa o fator tempo, né? Porque o tempo de Deus, o relógio de Deus, não é igual ao nosso. E Ele sabe o tempo de todas as coisas. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Amplie os alvos da graça e receba
no Senhor a salvação. Essa seria os itens que nós separamos para vocês, para falar da dracma perdida. Vai estar lá no capítulo Lucas também, capítulo 15. Vocês vão ler do 8 ao 10. E eu quero falar dessa mulher, porque eu gosto dessa atitude dela. E como eu tinha combinado com a pastora de falar sobre a profetisa, então eu falei, e agora eu quero falar algo que o Senhor colocou nesse momento também para vocês. Essa mulher, ela tinha 10 dracmas. E a Bíblia diz que ela perdeu uma. Não vou ler, vocês vão ler em casa, está no livro de Lucas, capítulo 5, do 8 ao 10. Tá certo? E você vê que interessante que as outras parábolas, o Senhor falou de coisas importantes, né? De resgate, de buscar a ovelha. Mas quando quando Deus falou de valores, ele citou a mulher. Porque valores está conosco. A mulher, ela tem uma sensibilidade que o homem não tem. E isso não deixa o homem menor nem maior que nós. Porque eu acredito que a mulher desenvolveu a maternidade. Então, ela precisa ter um feedback, um feeling, o sétimo sentido aguçado. Porque ela gera uma criança. Né? Ela tem que ter essa sensibilidade de entender algumas coisas que o homem, ele é propósito, ele é objetivo, ele é razão. Então, Deus colocou esses talentos em nós. E aí, quando ela percebeu que ela perdeu, e o texto se refere a um custo, a um valor. E eu trago para você, mulher, que nossas famílias têm perdido muitos valores. O valor de respeitar pai e mãe, o valor de dar a bênção, o valor de honrar os pais, os avós, o valor de ler a Bíblia junto, né? O judeu, pastora, ele discipula o filho dele em casa. Sim. As crianças começam a ler com a Bíblia deles, com aquilo, a palavra de Deus que eles creem. Eles são alfabetizados, né? Embora não, o alfabeto deles é outro, mas eles são alfabetizados usando a Torá, né? Desde o princípio. Então, né? E eles têm todo um ritual. Com 12 anos a criança já responde por si. Tem todo um ritual de ler, de falar tudo decorado. A gente estava em Israel, a gente viu um ritual desse. Coincidentemente, foi no dia que a gente foi no das Lamentações à tarde, que a gente ia quase todo dia, que era perto do hotel, e estava tendo um ritual. E eu fiquei observando, falei, meu Deus, com 12 anos. Então, ele já, como se com 12 anos ele já dominasse a Bíblia, a leitura da Bíblia deles. Né? Eles têm já esse domínio e eles falam tudo. Então, o que essa mulher fez quando ela viu que essa casa perdeu um valor? Ela parou tudo e ela foi atrás. O que acontece, sabe, pastora? Vai perdendo o costume de comer junto, vai perdendo o costume de cumprimentar, vai perdendo o costume de andar junto, vai perdendo o costume de conversar. E chega um momento que as famílias estão perto, mas não estão juntas. E eu digo que isso, a mulher, ela tem esse poder de acolher, de unir. É tanto que você vê que uma mãe morre e os filhos, normalmente, que todos que estão casados, parece que eles não se encontram mais. A não ser que o irmão, um dos irmãos, assuma esse papel de acolher, de juntar. Mas tem famílias que se dissolvem ali. Então, a mulher, ela tem essa sensibilidade de não deixar essa casa perder o valor, de dar o beijo, de trazer, de preparar a mesa para se alimentar. Coisas que parecem pequenas, mas nós estamos perdendo esses valores. Valores de comunicar. Eu sempre que eu viajo, eu comunico com o meu pastor, olha, eu estou viajando, pastor, esteja em oração por mim. Né? Nós estamos perdendo o valor de respeitar o nosso corpo, né? Quantas jovens já antes de se casar, se entregando. E isso tudo, gente, é perder os valores. E a Bíblia nos instrui que isso nós vamos pagar um preço, porque aquilo que semeamos, colheremos. Então, nós precisamos cuidar dos valores que a Bíblia nos instrui. Então, a primeira coisa que ela fez, ela não deixou, porque ela tinha 9, ela queria mais uma. Nós não podemos deixar perder valor nenhum. Quando você vê que você já está deixando de orar, e você já está acomodada, horário da live da sua igreja, você... depois eu assisto, fica salvo, depois eu assisto, não. Você tem que ter o compromisso de assistir naquele horário, a não ser que você realmente esteja trabalhando.
Porque é isso, né? Ah, tá salvo no YouTube, a gente inaugurou nosso canal domingo, tá salvo. Prioridades, né? Valorizar esse momento na casa de Deus. E valorizar esse momento ao vivo com o seu pastor, né? Segunda, ela tomou medidas. Quando você vê que alguma coisa na sua casa está saindo fora do lugar, que está tendo desentendimento, que está precisando dar uma atenção, para tudo e faz o que ela fez. Ela acendeu o candeeiro. Aquelas casas, tudo indica que era uma casa, possivelmente que não tinha janela, que era o costume daquela época, as casas assim, né? As casas, vamos dizer, de povoados. Então, ela acendeu a candeia. E aí, alguns pastores fazem essa contextualização, eu acho lindo. Nós precisamos trazer o Espírito Santo, a luz do Espírito Santo para resolver certos problemas na nossa casa. Não é por força, não é por violência. Às vezes o nosso entendimento teológico não resolve, mas o Espírito Santo ele vai em cima. Ele pode colocar a dor que seu filho sente no seu coração para você entender o que ele está sentindo. Ele pode revelar coisas para você que ninguém sabe. E através disso vai vir a resolução desse problema. Então ela teve a coragem de acender a candeia, chamar Jesus para entrar. Ela teve a coragem de varrer. Quando a gente varre, levanta poeira, a gente espirra, mexer em coisas que estão paradas, às vezes dá problema. Mas lembra que a gente falou? Resolver os problemas, enfrentar as dores, não deixar nada no oculto. Nossa casa é preciso. Tem situações que a gente fica vendo se o tempo resolve. Gente, o tempo não resolve. O tempo ele acalma, ele passa o bálsamo, mas se você estiver resolvendo. Aí Deus chega junto. Você tem uma conversa hoje, dá um tempo. Continua essa conversa depois, dá um tempo. Mas você está fazendo sua parte, Deus vai fazer a dele. Liberando perdão, tratando os corações, convencendo cada um das suas falhas, né? Mas você precisa... Só o tempo por si só, sem que nada aconteça, não resolve. A gente tem um exemplo lá na vida de José. Passaram-se 22 anos até aquele reencontro com seus irmãos, né? E ali ele pôde chorar tudo aquilo que estava dentro dele ainda depois de 22 anos. Chorar pelo reencontro com os irmãos e pôr para fora, né, externar todos os seus sentimentos ali, para poder ser restaurado. Mas ele estava curado, né? Ali ele já estava pronto, tratado, e ele assumiu isso, né? Que ele entendeu que os irmãos foi propósito de Deus na vida dele. E por isso que... Mas Deus foi tratando. Deus foi tratando. Ele viu os irmãos, chorou, saiu, voltou, deu para eles o que eles queriam, mandou buscar outro irmão. Foi um processo ali, porque foi difícil para José, né? Tudo que ele enfrentou. Foi um processo, e nós passamos por esse processo. Sabe, pastora, eu não digo que é fácil perdoar. Eu tenho essa facilidade. Você faz raiva para mim, eu fico 2 dias. É a conta certa. No 3º dia eu já tô... Eita, meu Deus. Sabe, eu sou molenga para essas coisas. Eu sou assim, eu demoro para tomar atitude, eu sou morosa, sabe? Porque eu fico muito preocupada em magoar e ferir as pessoas. Eu sou muito morosa para falar. Mas quando eu falo, eu falo. Eu demoro. Eu dificilmente eu errei, mas porque eu fico lá buscando o Senhor direção. Então, a gente precisa ter coragem para resolver os problemas, varrer essa casa, resolver situações, buscar conversar, buscar ajuda. Às vezes, buscar ajuda é mais difícil do que conversar. Gente, a gente precisa, realmente, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém para me instruir com meu filho, meu casamento precisa de ajuda. Então, nós precisamos também reconhecer que nós somos humanos e tem situações que a gente precisa de ajuda, até para orar conosco, né? Ela tirou as coisas do lugar, ela procurou com diligência. Sabe o que é diligência? É como a profetisa Ana, ela orava todos os dias. Tem coisas, tem problemas que nós só vamos resolver com diligência, quando a gente parar e focar naquela situação. E o mais bonito, por último, é que ela encontrou a dracma e ela chamou as suas amigas para comemorar, né? Nenhuma vitória é sozinha. E é tão gostoso a gente poder contar o testemunho do que Deus fez, do que Deus realizou, dos milagres, né? Tanta gente tem milagres poderosos aí. E nesse período de pandemia, é hora de você falar o que Deus já fez e profetizar o que Deus ainda vai fazer, né? Eu sempre falo assim, se meus olhos não vê, quem viver verá. Aqueles... eu falo sempre assim, se os meus olhos não vê, quem viver verá o fruto das minhas orações. Porque eu tenho clamado. Eu tenho pedido. É isso, mulheres. Eu queria deixar essas 2 mulheres para vocês,
que elas tragam esperança, atitude, vontade de permanecer, de continuar e de não desistir, porque Deus é poder. É verdade. Você tem uma vida de testemunhos lindíssimos, né? Muito. E naquele momento onde eu a conheci, foram esses milagres que Deus fez, os testemunhos e a palavra ali, né, conectada com o testemunho, falou assim: olha que coisa mais Foi. deliciosa. Deus é bom. E como trabalhou no meu coração para que hoje, e assim, Deus realmente sabe todas as coisas, né? Quando que, há 2 anos atrás, nós teríamos entendimento que estaríamos hoje compartilhando esta live, Verdade, né? Então, Deus é Deus de verdade. surpresa, Deus de presentes, Deus de milagres, de maravilhas, Deus de poder. E é esse Deus que a gente confia a nossa vida, a nossa casa, a nossa Amém. história. E nessa esperança, porque ainda que as coisas hoje estejam fora de controle, ainda que as coisas estejam, né, todas aí, que aos nossos olhos parecem que não vão acontecer, que aos nossos olhos parece que não são respondidas as orações, ou que elas nem cheguem ao trono de Deus. O Senhor, ele está atento, né, ao nosso Amém. e às nossas Ao orações. nosso clamor, né? Amor. Como é bom. Achou o livro? Vai compartilhar com a Ah, o gente. livro tá aqui, pastor, esqueci, olha. Gente, esse Ah, livro é muito. É A Dor da Liderança, de Samuel R. Chand. Muito bom, muito bom. Você que é líder, você que é pastor, você que é mulher, mulher sofre dores, né? Mulher, o pessoal fala, ah, mulher. Gente, mulher é um ser forte. Um homem não muito. aguenta metade da nossa dor, das nossas atribuições. E ele é forte de outra forma. Todo mundo tem seu valor do seu jeito. Então, foi esse livro que eu citei, esse é o livro que eu tenho lido nesse momento, né? E esse livro fala muito se a gente conseguir lidar e superar a dor. É muito importante. Depois eu posto ele lá no meu Instagram e marco você. Tá bom. É resiliência, né? Que é uma propriedade que tem sido tão buscada hoje em tantas áreas, né? Desde o RH nas empresas, até mesmo nós, enquanto pessoas espirituais, precisamos de estar aí vivenciando isso no nome de Jesus. Essa Amém. condição de superar a dor e seguir em frente, Não né? Que a palavra desistir, né? E ter esperança diz. de mudanças, né? Mesmo com dor, nós não podemos desistir. E às vezes a dor, pastor, ela nos forja a fazer coisas que nunca faríamos. Tomar atitudes que nunca tomaríamos. E mudar coisas que talvez nunca mudaríamos. Então, passar pela dor nem sempre é um processo ruim, porque é um dos tratamentos que Deus nos proporciona. Quando Deus quer nos forjar, Ele nos leva para o deserto para a gente entender quem é Deus. Então, tem dos Amém. dois lados da dor, né? Lindo, Amém. lindo. Então, tá, Não- pastora. O processo não é aquele processo, né, calmo, mas exatamente que ele é produtivo, né? Foi o que eu vivi lá no Pará, né? Aí era outra live. Aí é outra live. Conta Gente, isso, eu é quero verdade. agradecer, porque eu acho que já está encerrando. Eu quero agradecer a É, pastora com certeza. Edmar, ao pastor da igreja Jardim das Oliveiras, as mulheres, o convite, a líder de mulheres. Que Deus abençoe vocês. Foi muito rico para mim estar com vocês, né? Compartilhei aqui, espero ter abençoado. E desculpa Com qualquer certeza. coisa. Deus abençoe. Eu agradeço, pastora, porque né, a pastora é pastora titular, é responsável pelo Departamento de Educação, pela Secretaria de Educação no Estado, dá aula no ITQ, é diretora do ITQ, dá aula, tem o ID, que é o que prepara para as missões, Sou líder de e mulheres da minha igreja, viu? na igreja, É, e assim, tem culto de manhã, de tarde e de noite, porque não, eu coloco lá, tá no. ministrando. É história assim, o histórico tem um monte de postagens de É, vários cultos, é o dia todo trabalhando para o Senhor. E eu louvo a verdade. Deus pela sua vida. Que o Senhor Amém, continue pastora. tendo. Um abraço no missionário Tava Márcio, aqui tirando as fotos, depois eu posto. no missionário Márcio, o filho querido, o outro Amém. está distante, mas que o Senhor o alcance, onde os nossos Amém. braços são as bênçãos do Amo Senhor. Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero pedir para a pastora então orar, para a gente Amém. encerrar. Glória a Beijo. Deus. Deus Amém. abençoe. Amém. Senhor meu Deus,
O Senhor tem propósito em todas as coisas, e eu creio que esse momento, essa live, esse culto que fizemos de adoração a Ti, abençoe e alcance muitas mulheres com esperança, com cura, Pai, com toda necessidade, com toda sorte de bênção. Eu profetizo, Senhor, batismo com o Espírito Santo, cura, eu abençoo essas mulheres, quem está nos ouvindo do alto da cabeça à planta dos pés. O Senhor sabe toda a nossa necessidade, abençoa essa cidade, abençoa a igreja, o líder dessa igreja, os pastores, Pai, os auxiliares, a líder de grupo de mulheres, a pastora Edmar que me convidou. Pai, tenha o controle de todas as coisas. Vem com o teu governo, seja feita a sua vontade. E assim nós concordamos e abençoamos essa família chamada IEQ Jardim das Oliveiras. Deus abençoe vocês. Mulheres, um cheiro. Que Deus possa alcançá-las, né? Que Deus possa honrá-las, né? Pastora Edmar, um cheiro para você no coração, viu? Você é uma querida. Olha, parece que eu te conheço, ó. Há tempos, né? Eu tenho essa sensação. Pastora Márcia que está aí, os pastores que entraram, o pessoal do estado de Sergipe aqui, um cheiro para vocês. Campinas, quando eu for aí, eu vou visitar vocês, tá certo? Não se preocupe, não. Pastor, obrigado. Quer que eu saia para você encerrar? Sim. Muito obrigada, minha Então, linda. tá. Deus abençoe em nome de Jesus. Um beijo. Até Amém. a próxima. Tchau, paz. Amém. Paz. Deus abençoe. Queridos, queridas, muito obrigada por estarem conosco. Deus abençoe. Eu creio que o Senhor falou grandemente ao seu coração, de uma forma muito especial. A palavra compartilhada do Senhor para nós. Pastora Miriam, uma pastora amada, uma pastora querida, como, né, foi dito aqui, uma mulher muito ativa na obra do Senhor, e trouxe uma palavra de esperança para o nosso coração, de atenção, de coisas que nós precisamos cuidar no nosso dia a dia, que talvez estejam passando desapercebidas. Nós estamos saindo do processo de pandemia, né? Daquele ápice. Agora começam a ser liberados os retornos para as igrejas, mas tudo isso demanda ainda muito cuidado, demanda que nós façamos isso de uma maneira muito cautelosa. Então, ainda temos um período dentro de casa. Ainda temos coisas a fazer. E nesse tempo, nós precisamos aproveitar. A palavra do Senhor nos ensina para remir o tempo. Então, vamos aproveitá-lo da melhor maneira possível, continuar abençoando. E mesmo quando tiver todo mundo 100% já de volta lá, na possibilidade de estar no templo, a igreja ela não será mais a mesma. Nós não seremos mais os mesmos. E que esse tempo seja um tempo de muita construção do Senhor na nossa vida. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos capacitar, que tudo que nós estamos vivendo aqui nesse tempo de afastamento social, ele tenha sido para nossa edificação, para nosso aprendizado, e que nós possamos estar continuamente em oração, quer seja presencial, quer seja online. Amém? Que o Senhor continue abençoando você, a sua casa, a sua família. Obrigada por esse tempo de atenção e um beijo no nome do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. A paz.